que na etapa de execução, além, né, dessa produção dos recursos, de todos esses materiais que vocês desenvolveram, buscando soluções para o desafio, a etapa de execução, ela contém duas partes, né, dois elementos muito importantes da pesquisa. Um deles é a construção do referencial teórico. Então, no momento, né, que eu começo a executar a minha pesquisa, é muito importante que a gente busque um referencial teórico, localizando, né, identificando autores que já pesquisaram sobre o mesmo assunto que eu estou propondo, o mesmo assunto que eu estou investigando, para que eu consiga ter um embasamento sobre aquele assunto. Então, eu não preciso partir, né, do zero. Eu vou buscar pessoas, autores, que já escreveram, que já pesquisaram, que já construíram informações sobre aquele mesmo assunto, ou sobre algum assunto semelhante, né, relacionado ao assunto que eu estou pesquisando, para que eu consiga, então, ter esse referencial teórico que vai dar um subsídio para a minha atividade de investigação, para a minha pesquisa. E definido esse referencial teórico, né, que vai sustentar, então, a minha pesquisa, a gente tem também a etapa de definição da metodologia. Então, a metodologia é o passo a passo, né, a maneira como eu vou proceder para a coleta de informações durante a minha pesquisa. Nós não sistematizamos, né, essas duas etapas, esses dois momentos dessa segunda etapa, que é a etapa de execução, com vocês durante o curso. Mas agora, né, quando a gente está trabalhando com vocês a unidade de pesquisa, nós estamos trazendo essas informações, né, da importância do referencial teórico, da importância da definição metodológica, para que vocês, tendo, né, interesse de seguir a pesquisa que vocês iniciaram, inclusive, né, em outras atividades, pode ser até num curso de mestrado, após, né, terminarem esse curso de especialização, vocês podem retomar, então, esse desafio e construir um referencial teórico, definir uma metodologia e dar continuidade a essa pesquisa, aprofundando ainda mais. E uma outra sugestão é para quem tiver interesse de, a partir da construção, né, do seu portfólio, escrever um artigo científico sobre esse processo de pesquisa, também pode ser uma possibilidade, né, de divulgar o que vocês fizeram, de compartilhar com mais pessoas essa informação. E aí seria importante, né, para esse tipo de trabalho, no formato de artigo, a gente ter um referencial teórico construído e também uma definição clara da metodologia. Então, por isso, nós apresentamos para vocês essas informações lá no material didático da unidade de pesquisa, para que vocês possam ter esse referencial caso vocês queiram dar sequência ou aprofundar essa pesquisa que vocês já vêm desenvolvendo. Seguindo, então, né, a gente vai ver rapidamente algumas das metodologias que nós sugerimos para o desenvolvimento, para o aprofundamento dessa pesquisa que vocês iniciaram, caso vocês tenham interesse. Então, nós apresentamos para vocês algumas das metodologias que vêm sendo utilizadas, especialmente na área de tecnologias, na área de gestão do conhecimento, na área de design, né, na área de produção de software. Então, são metodologias bastante utilizadas em áreas correlatas, né, às pesquisas dentro do assunto tecnologias educacionais. Então, nós apresentamos para vocês porque nós entendemos que podem ser metodologias interessantes para vocês darem continuidade à pesquisa de vocês. A metodologia do Design Thinking, vocês estudaram um pouco lá no início, na UC Educação Inovadora, né? Vocês viram um pouco desse conteúdo de Design Thinking quando vocês estudaram lá as metodologias para inovação, as possibilidades, né, de trabalhar com essa metodologia para inovação na educação.
Então, o Design Thinking, ele trabalha com quatro grandes, né, etapas da pesquisa, que vocês viram desde lá do início do curso. Então, essa é uma metodologia possível de aprofundar a pesquisa de vocês, fazendo, né, o desenvolvimento lá da etapa inicial, conversando com a comunidade ou com as pessoas envolvidas nesse desafio, para que elas também possam contribuir com ideias e depois vocês darem sequência às demais etapas. A metodologia de estudo de caso e a metodologia da pesquisação também são duas metodologias bastante utilizadas na área da educação e que podem contribuir com as nossas pesquisas, né, na área de tecnologias aplicadas à educação. Então, o estudo de caso é uma metodologia que tem como foco, né, o estudo de um caso específico, né, de uma situação específica que será aprofundada durante o processo de pesquisa. E esse caso, ele pode ser, né, tanto um caso individual, uma situação específica de uma instituição, de um grupo de pessoas, como pode também ser casos múltiplos, né? Então, eu posso ter diferentes casos relacionados com a mesma temática e que eu vou, então, aprofundar o estudo sobre esses diferentes casos, né? Dentro dessa metodologia de estudo de caso. É uma metodologia que segue 4 etapas, né? E que também pode ser, dependendo, né, da situação que vocês estão desenvolvendo, a pesquisa, pode ser uma metodologia adequada para buscar, então, informações mais específicas, mais centradas numa determinada situação ou num determinado contexto. A metodologia da pesquisação, eu gosto muito, né, dessa perspectiva na área da educação, porque ela é uma metodologia que traz essa ideia de ação coletiva, né, de ação compartilhada. Então, é uma metodologia que propõe que o pesquisador interaja com os pesquisados para coletivamente construir possibilidades, né? Construir respostas, construir caminhos, construir soluções para o problema, para o desafio traçado inicialmente. Então, ela é uma metodologia bastante interativa e participativa, né, que conta com essa interação entre pesquisador e pesquisados. Então, é importante a gente sempre ter, né, claro, que quando a gente trabalha com a pesquisação, a gente precisa ter essa interlocução com o nosso público da pesquisa. Então, quando vocês estão desenvolvendo, para quem é professor, né, está desenvolvendo uma pesquisa, aplicando uma determinada tecnologia nas suas aulas, de certa forma, vocês estão com a possibilidade de desenvolver uma pesquisação, mantendo a interlocução com o público, sejam os alunos, sejam os pais dos alunos, né, sejam outros professores da escola. Então, a pesquisação tem essa perspectiva da gente trabalhar essa interação entre pesquisador e pesquisados. Então, assim, essas 3 primeiras metodologias, né, são metodologias, as 2 primeiras, né, estudo de caso, pesquisação, bastante utilizadas na área de educação. Design Thinking também vem sendo utilizado na educação, mas é uma metodologia desenvolvida para a área de inovação e que a gente pode trazer, né, então, pensando a questão da inovação na área de tecnologias educacionais. E, mais recentemente, então, a gente começa a ter uma discussão aqui no Brasil, né, e diferentes áreas trabalhando com as metodologias da Design Science Research e a Action Design Research, que é uma adaptação, né, da DSR com a junção com a pesquisação. Então, a Design Science Research é um tipo de pesquisa, né, uma metodologia de pesquisa que tem um foco pragmático, ou seja, um foco na execução, né, na produção de produtos, de soluções para aquela questão que nós estamos pesquisando. Então, é bastante interessante para a área de tecnologias educacionais, especialmente para quem tem
como perspectiva a produção de algum produto, né, de um software ou de uma solução, por exemplo, através de um site, né, utilizando os recursos, como esses que vocês desenvolveram ali na nossa etapa das UCs, experimentação e produção. Então, a DSR, ela tem 6 etapas, né? Na perspectiva do autor que a gente apresenta para vocês ali no nosso material didático, esse autor trabalha com 6 etapas. Alguns outros autores trabalham com algumas adaptações dessas etapas, é mais ou menos a mesma ideia, mas com uma quantidade um pouco menor. A gente optou por trabalhar com esse autor que apresenta 6 etapas, né, dessa metodologia, porque a gente entendeu tinha mais relação com a proposta que a gente estava desenvolvendo com vocês, e que pode ser, né, uma metodologia interessante para vocês darem sequência ao desenvolvimento de materiais, de recursos educacionais, como vocês vêm desenvolvendo, né, ao longo do nosso curso. E a Action Design Research, então, ela é uma combinação entre a DSR e a pesquisação, e ela traz, então, os elementos, né, da DSR, a mesma proposta de produção da DSR, mas com essa perspectiva de ação e de interação entre pesquisador e pesquisados. Então, tem essa ideia de produção de respostas, né, de soluções, é uma produção concreta de soluções para o meu desafio, então eu vou produzir algo para solucionar o desafio, e ao mesmo tempo essa produção para a solução envolve, né, o pesquisador em conjunto com os pesquisados. Então, também é uma metodologia que, para a nossa realidade, né, das tecnologias educacionais, na perspectiva que a gente apresenta para vocês nesse curso, de colocar a mão na massa, né, de trazer resultados concretos, de mostrar soluções aplicáveis à realidade, a metodologia da Action, ela pode, né, trazer essa proposta de ação junto com os pesquisados, né? Combinando, então, essas duas metodologias. E a Action Design Research, ela tem 4 grandes etapas, né? E dentro dessas 4 etapas, nós seguimos 7 princípios de execução, né? Do início da pesquisa até a sua conclusão. Então, são possibilidades, né, para o desenvolvimento da pesquisa de vocês.